Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gustavo Lopes, advogado previdenciarista, e hoje estamos aqui para um dia histórico. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do PodPrev Inominado, o podcast sobre vivências na advocacia previdenciária. Esta é uma iniciativa dos advogados Cristiane Ximenes e Gustavo Lopes. O nosso objetivo é eternizar e compartilhar as histórias e desafios dos advogados previdenciaristas, além de esclarecer a sociedade sobre os direitos previdenciários e assistenciais. Nesta sessão inaugural, temos a alegria da participação da advogada Cleide Helena Marques Lousada e do advogado Luiz Crescêncio Pereira Júnior, ambos com larga escala em experiência na advocacia previdenciária. Sejam muito bem-vindos. Doutora Cristiane, apresente aqui os nossos colegas. Bom, foi um prazer, Gustavo, a gente estar aqui hoje. E, assim, é um prazer sentimental para mim apresentar essa pessoa, que é a Cleide Crescêncio, duas pessoas que moram no meu coração, que nós, ao longo dessa nossa jornada na advocacia previdenciária, selamos uma amizade muito sincera. Muito sincera. A Cleide, como o Gustavo já falou, a Cleide Helena Marques Lousada é uma das primeiras advogadas previdenciaristas aqui do Ceará, assim como o doutor Crescêncio, que durante a sua vida enfrentou muitos desafios, mas sempre ativa, sem nunca pensar em desistir, sempre disposta a lutar, a enfrentar, a partilhar as experiências, generosa, muito generosa, uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa amiga, que nunca, nessa nossa advocacia, nesses 30 anos, mais de 30 anos da advocacia previdenciária no Ceará, nunca tivemos sentimento de concorrência. Sempre houve um sentimento muito de amizade, de compartilhamento, de lealdade, de partilha mesmo, de partilha não só as dificuldades, mas se irmanando para chegar nos nossos objetivos. Muita luta, né? Compartilhamos muitas lutas, e a Cleide é uma pessoa assim, incrível, simples, gigante de coração, de conhecimento, de generosidade, uma pessoa maravilhosa. Cleide é uma amiga que eu digo de boca cheia mesmo, uma amiga de fé, amiga de fé. E o Crescêncio também é uma pessoa que é um bom companheiro, sempre foi um bom companheiro, sempre foi uma pessoa também generosa, uma pessoa que nunca se furtou de nenhum dos desafios que a gente precisava enfrentar. Muitas reuniões nós fizemos no escritório dele, quando a gente precisava, quando a gente tinha que enfrentar muitos desafios, muitas dificuldades que eram colocadas na nossa advocacia, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quando a gente precisava não só de lutar pelo direito dos nossos clientes, mas pelo nosso direito de advogar. Né? Então, nós nos juntávamos no escritório do Crescêncio, reuníamos os principais, vamos dizer assim, advogados que na época não eram muitos, e nós nos reuníamos lá no escritório do Crescêncio. Então, uma pessoa que nunca se furtou de nenhuma luta, de nenhum combate, sempre, Crescêncio, estou precisando disso, pode vir aqui, pode contar comigo. Então, é uma pessoa dedicada à profissão, é uma pessoa que juntamente com outro colega muito querido nosso, que é o Luiz Rodrigues Feijão, que é uma pessoa que tem uma história belíssima de vida, né? Uma história belíssima de vida, até chegar na advocacia previdenciária, e a construção que ele fez na advocacia previdenciária, o direito previdenciário do Ceará. Assim, ele faz parte dos alicerces, ele está nos alicerces da advocacia previdenciária do Ceará, assim como Cleide, como Crescêncio, que deram início, tiveram coragem, quando não se falava em advocacia previdenciária, quando não tinha disciplina de advocacia previdenciária nas universidades, quando falavam de advocacia previdenciária, ninguém nem se arriscava, quando eram processos que duravam anos para a gente ver o resultado, e eles continuaram, se firmaram e não desistiram jamais.
nunca mudaram de ramo, nunca mudaram de rumo, né? Então, Crescencio e Cleide são duas pessoas queridas, amigos pessoais e pessoas que nós estamos hoje, o que nós vivemos hoje, o que a advocacia previdenciária no Ceará vive hoje, muitas das pedrinhas que foram colocadas e o asfalto que foi colocado por cima para aplainar o caminho da advocacia previdenciária foi colocado por eles. Com certeza. Então, assim, é muita riqueza que nós temos aqui para partilhar. É muito conhecimento, é muita vivência, é muita história, é muita experiência bacana para a gente aprender. E como a gente conversou antes, quando a gente sabe da nossa história, a gente vai valorizar mais ainda o que a gente tem. Quando a gente sabe o que foi, quantas montanhas a gente teve que escalar para chegar onde a gente tem, a gente vai dar mais valor ainda, né? Esse momento que a gente vive hoje, que hoje a gente vive num céu, se formos comparar com a advocacia previdenciária lá dos anos 90, né? Vamos dizer assim, dos anos 80, dos anos 90, né? Então, muito bom. Esse podcast vai dar o que falar, porque realmente vai ter muita coisa boa para a gente partilhar aqui. E resgatar as memórias, né? Resgatar as memórias, com certeza. Muito importante resgatar as memórias. Nos eventos que a gente participa, de vez em quando a gente se encontra, e com a doutora Cristiane a gente sempre conversou sobre essa oportunidade, né, da gente criar essa oportunidade de conversar com os advogados veteranos, né, que iniciaram na advocacia previdenciária na década de 90 no estado do Ceará, conversar sobre as dificuldades, dar boas risadas. E nesse último, acho que nesse mês, né? Foi nesse mês de junho já. Foi. A gente está em 2025. Acho que foi dia, qual foi o dia? Foi dia 6, né? Dia 6 a gente teve a última reunião do FIP, o Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário, e a gente se encontrou, e aí, vamos colocar em prática, e eu já marquei a data aqui para poder não perder a oportunidade. O doutor Crescencio estava do meu lado, já convidei imediatamente de supetão, para não ter desistência, e graças a Deus ele já aceitou de pronto, né? Assim como a doutora Cleide também. E a gente está aqui para eternizar esse momento. Doutor Crescencio, me permita aqui primeiro as damas, por gentileza. Com certeza. Até por respeito e carinho e amor que eu tenho por essa figura chamada Cleide. Doutora Cleide, seja bem-vinda. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Primeiro, agradecer as palavras que a Cristiane é suspeita, porque a Cristiane é minha amiga e irmã, né? De tanto que a gente já conviveu e de tudo que a gente já passou, né? Juntas, se ajudando. Então, fico muito feliz de estar aqui e ter a oportunidade de estar aqui do lado do Crescencio também, companheirão de luta mesmo, de muitos anos. Né? E diante também de você, que é um advogado mais novo, né? Que se interessa pela história do direito previdenciário no Ceará, que, de uma certa forma, serve para que as pessoas que estão começando possam entender um pouco por que as coisas acontecem hoje, né? Como é que foi esse processo que nós estamos vivendo hoje, a condição que nós estamos vivendo hoje da advocacia previdenciária, né? Em comparação a tudo que a gente viveu, todas as barreiras que a gente teve que enfrentar. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. Eu acho que realmente a gente tem muito a recordar, né? E muitas risadas, mas também algumas lágrimas, né? Como a que a Cris me fez passar agora. Né? Mas muito feliz. Que bom. E só lembrando, Cleide, não são lágrimas, que nós estamos aqui vivendo um momento feliz e está chorando lágrimas de alegria, né? Mas na época, Gustavo, não foram lágrimas de alegria. A luta foi grande. Como o Cristiano deu um ponto inicial, nós tivemos uma necessidade de nos afirmar. Sim. Porque, como o Cristiano falou, né? Ninguém acreditava em direito previdenciário. Eu me lembro muito bem, não me lembro a situação, mas quando eu disse que fazia direito previdenciário, os colegas, deve ter acontecido contigo. Direito previdenciário, tu quer ganhar dinheiro do governo, do INSS, tu vai passar fome. Mas graças a Deus, que quis o bom Deus, né? Que ali fosse uma trincheira de luta que nós fizemos. Tivemos momentos bons, felizes, mas também tivemos muita luta, não só com a justiça, né?
mas também com a nossa entidade, que a gente teve necessidade também de nos afirmarmos lá na época, né? Hoje está bem diferente. Hein, Cleide? A gente olhar o direito previdenciário hoje, tem uma comissão, eu tenho a honra de, no momento, estar conselheiro estadual, e eu sempre quando eu me lembro, e tem um tempo, eu vou visitar a nossa comissão de direito previdenciário, né? E dizer também que não existe presente sem passado. Com certeza. Né? E quis o bom Deus que nós tivéssemos a oportunidade de fazermos parte também do passado, né, Cleide? Que Cleide já também não parou, eu também não parei. A gente continua com o nosso direito previdenciário. Eu só faço isso 24 horas. Elas duas também, Cristiane e Cleide, são profissionais do direito previdenciário. Primeiro, porque nós acreditamos que depois que houve esse avanço do direito, não só o previdenciário, hoje a gente tem que ser especialista. Antigamente, quando meu pai advogava, ele era clínico geral, Cleide. Era clínico geral, fazia de tudo para ganhar o sustento do mês, né? Hein, Cleide? Em Fortaleza, no interior, todo mundo fazia de tudo. Tudo. Não tinha esse negócio de fazer advocacia penal, advocacia previdenciarista. Não tinha isso, não. Era o clínico geral. O que se tinha especialidade geralmente era o criminal, né? Que é o advogado criminalista. Aí era mais assim, previdenciário não existia. Eu concluí e fiz a minha missa foi no dia 5 de janeiro de 1985. Quando foi no dia 29 de fevereiro. Quando foi no dia 5 de fevereiro, 5 de janeiro foi a missa. Meu pai faleceu em 22 de fevereiro seguinte. Né? Então... foi um baque, né? Um baque grande. E o que me marcou muito, Cristiano, eu acho que não contei nem para vocês, uma cliente, eu fui atender, chegou uma cliente do meu pai. E ela começou a dizer a situação dela, né? E eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, o que é que essa mulher quer? Eu sei entender, Cristiano. Aí, não sei o que e tal. E lá vou eu dizer para essa senhora, cliente do meu pai, ó, antiga, fui arrodeando, querendo dizer que eu não ia resolver aquela situação dela, porque eu estava estudando, estava me especializando em direito previdenciário. E quando eu comecei a arrodear, a explicar aquilo, e ela olhava assim para mim, eu digo, meu Deus do céu, essa senhora não está entendendo o que eu estou dizendo, não. Sabe o que terminou essa conversa, Gustavo? E Cristiane, Cleide, acho que não contei para vocês, não. Teve uma hora que ela olhou para mim e disse, doutor Crescêncio Júnior, já não se faz advogado como antigamente. Porque se fosse seu pai, ele resolvia como ele resolveu minhas questões. Agora, esses advogados novos de hoje, aí pronto, foi a primeira experiência que eu tive. Eu disse, sabe uma coisa, mas não vou abandonar não, vou continuar. E a advocacia do senhor começou na década de 80 também? A minha começou em 85. Justamente uma das causas que surgiram foi quando eu conheci Cleide, nos bancos, de ser atendido na procuradoria do INSS. Te lembra, Cleide? Nos corredores da Justiça Federal. E nos corredores então quer dizer que a gente está no momento aí, antes da Constituição de 88. Sim. No momento ainda que a gente vivia aí o finalzinho da ditadura militar. E já tinha demanda previdenciária? Já. Era o decreto, qual era, Cleide, te lembra? 3048 era? 3048. Não, o decreto de 48 é depois. Recente. Não. Era Lopes. 600 e pouco. Não, mas já tinha mudado. Nós pegamos a transiçãozinha da Lopes para o decreto 3048, não? Não. O 3048 é depois da 82.13 é 82.2. Tem um decreto antes. Mas a gente vai ver aqui. Mas a gente vê. Então foi quando nós começamos a nossa amizade e as nossas lutas. Né? Naquela época, meias apagadas, né, Cleide? Que as lutas vieram depois. Eu comecei a advogar com direito previdenciário no início de 89. Você já advogado. Eu já advogava. Né? Então, assim, eram poucas ações no início e pouquíssimos advogados trabalhavam com isso, né? Tanto é que se a gente dissesse assim, você trabalha com o quê? Direito previdenciário. E faz o quê? Né? Então, as pessoas nem entendiam o que era bem que a gente fazia.
né? Mas era assim, como eu já tinha falado há pouco para você, era um campo inexplorado, porque todo mundo precisa da previdência um dia. Se você não precisa no momento, mas você tem a mãe, tem o pai, tem a tia, tem a avó, né? Isso é da sociedade. Então, existe uma demanda reprimida, porque existiam muitos problemas e ninguém fazia. Né? Não existia profissional especializado nisso. Então, foi uma época muito difícil, mas também, por outro lado, foi uma época muito boa, porque a gente tinha milhares de clientes. Porque, né, Crescência? Se a gente sentasse em algum lugar e dissesse assim, trabalha com previdência, pronto. Ali passava a ser consulta, né? E clientes, né? Muito. Então, assim, foi um momento muito difícil no início, porque as pessoas não reconheciam a nossa especialidade, né? Não entendiam bem, né? E a gente teve que ir aos poucos vencendo as dificuldades, né? Até assim um pouco de preconceito tinham, como se fosse assim, aquele advogado que trabalha para pobre, assim um pouco de preconceito, um pouco, sabe, de descrédito. De uma condição inferior, né? Como se fosse uma área inferior. Diz assim, aquele advogado ali, ele pega vários processos com o mesmo tema, ele só faz copiar. Né? Ele tudo igual. Pega um e é tudo igual. Tem e juiz não que assim, acredita né? que é assim ainda, o juiz mais antigo, que está se aposentando. Mas não é assim. Desde aquela época não era assim. Eu vou lhe dizer por outro lado também. Porque naquela época que eu comecei a advogar, a gente não tinha computador, não. Era máquina de escrever. Máquina de escrever. Então, cada inicial a gente tinha que datilografar. Né? Então, assim, bem complicado. Mas, graças a Deus, a gente evoluiu. E qual seria a primeira lembrança, assim, quando foi que o direito previdenciário apareceu? Qual é a primeira lembrança que, assim, eu ouvi falar de direito previdenciário numa determinada situação? A senhora lembra desse momento? Lembro. Eu fui convidada, mesmo como advogada, como na época eu tinha feito uma experiência em direito trabalhista, pouco tempo, mas eu fui convidada para fazer um estágio, eu já era formada, mas eu estava atrás de trabalhar. Mas como eu não conseguia, me convidaram para fazer um estágio. Eu sou formada, mas eu vou fazer o estágio. Eu quero trabalhar. E era no escritório que começou a pegar algumas ações de direito previdenciário. Mais rural na época? Não tinha rural na época. Era urbano mesmo. Era antes de 88, era né? Era urbano. Não tinha essa questão de rural ainda. Mas aí já foi em 89, né? Foi, em 89, já tinha a Constituição. Tinha a Constituição, mas não existia ainda o problema, né? Estava faltando a regulamentação. A Lei 8.203 só veio em 91, né? 91 de julho. Pois de custeio então também. Aí veio o decreto, né? O decreto só veio em 99, na verdade. O decreto de 48 é de 99. Mas a gente tinha ações onde a gente procurava aplicar as regras da Constituição, mesmo antes da lei, aos aposentados anteriores. Que já tinham, né? O princípio da igualdade, mas não deu muito certo, não, isso. Foi uma forçação de barra um pouco, né? Mas não deu muito certo. Mas tinha algumas revisões que já estavam simuladas pelo, então, Tribunal Federal de Recursos, né? Que era o saudoso TFR, né? Que era em Brasília. Que era em Brasília. Os nossos recursos iam para Brasília. Não era Recife aqui, não. Então, esse tribunal, ele simulou algumas situações e a gente trabalhava em cima dessas súmulas, como a súmula 260, né, que tratava do reajustamento, do primeiro reajustamento, na verdade. Né? Então, a gente trabalhou muito com isso, Iniciamos, né? Iniciamos praticamente com essas ações. E o doutor Crescêncio? Eu estava olhando aqui, pessoal, não errei, não. O decreto é o 3048 de 89, Cristiano. Estou aqui. Foi que veio depois da Lopes. A Lopes, decreto 3048 de 89. Eu estava vendo aqui. Aí foi quando em 91 surgiu a 8.213 e a 8.212, né? Gustavo, aproveitando aqui a sua pergunta, Cleide, e eu queria também fazer até uma referência aqui. Meu contato com o direito previdenciário foi através de um colega nosso que também ainda está na ativa, que é o doutor José Afonso de Oliveira. Sim. Na faculdade, eu fui estagiar com ele. Então, e ele também deu muita força para mim quando eu comecei a advogar. Que eu achei muito interessante. Ele já advogava, eu acho que nessas ações aí que a Cleide fazia, era a súmula do TFR, né?
Ah, 60. isso. E tinha muitos processos, então eu comecei a trabalhar com ele nesses processos. Ia na Justiça Federal ainda lá na João Carvalho, quando eram só 4 varas, 4 né? varas. Assim, e ele realmente me apresentou de um jeito assim também abrindo portas. E Afonso era uma pessoa também muito bom nesse sentido de generoso de não fazer, não se sentir que está concorrência. Né? Ele agregava, sempre foi uma pessoa muito agregadora, José Afonso. E foi o meu contato com o direito previdenciário, e por causa dele, eu continuei no direito previdenciário. Né? Porque depois que eu me formei, juntei com uma colega e também montamos um escritório, que aí nós fomos advogar mesmo, foi em 93, que era do 201. 201. Que houve um boom de processo no 201, que era uma loucura, todo mundo nos interiores, era a minha colega lá no interior, e eu aqui em Fortaleza fazendo os processos, na máquina de escrever. E uma grande evolução que nós tivemos no nosso escritório foi quando nós conseguimos comprar uma máquina de escrever elétrica. Olha só. Pelo amor de Deus, foi o máximo. Facilitou muito o nosso trabalho. Mas, assim, nesse que eram os processos que eles achavam que era a história do copia e cola, só que a gente nem podia copiar nem colar, porque tinha que digitar mesmo, né? Datilografar. O máximo que tinha era uma cópia. Um papel carbono. Papel carbono para fazer a segunda via. A segunda via, o protocolo. Exatamente. E eu lembro também do Zé Afonso que ele tinha uma máquina, não era elétrica, era eletrônica. Que aí era uma evolução, e ele me deixou fazer algumas petições ainda nessa máquina eletrônica lá do escritório dele. E hoje sim, eu tenho copia e cola, mas não só das petições, mas das decisões também tem, porque são as decisões nos processos iguais, as decisões são iguais também, né? Mas, assim, o contato, meu primeiro contato com o direito previdenciário não foi na faculdade, não tinha nem como optativa na faculdade, a cadeira de direito previdenciário, já foi ter recentemente, né? Uhum. E o Crescense, qual foi? Federal, né? Na Federal. A minha primeira ação, eu era estagiário do papai, minha inscrição na OAB como estagiário era 1062, estagiário. E nessa época, Cristiane, Cleide, Gustavo, nós morávamos ali no Demoiselle, em 2 prédios que existem em frente ao BNB Clube. Santos Dumont. Quando eu chegava da faculdade 11 horas, 11h30, eu gosto sempre de bater papo. Eu ficava batendo papo com os vigias. Aí eu conheci e tive a honra de conhecer a minha primeira cliente, Valquíria de Souza Pereira. Valquíria de Souza Pereira. Se ainda for viva, né? Não acredito que não, por causa do tempo. Até me emocionei. Começamos a conversar uma noite lá e ela começou a contar a história dela. Ela viveu com um cidadão, união estável, vários anos. Faleceu e tinha direito a uma pensão. O cidadão era aposentado, Cleiton. E eu comecei, por coincidência, eu estava dando os primeiros passos, né? Aí ela me chamava Doutor Junho. Doutor Junho começou a contar a história de Valquíria, você tem direito, Valquíria. E eu comecei a fazer. Cleide, Cristiane, Gustavo, eu fiz do início. Eu cheguei ao ponto, nessa época, eu tinha um carrinho, um chevetinho. Eu botei uma minha máquina de datilografia. Nas histórias que ela foi contando, ela não tinha documento de nada. Primeiro documento que eu consegui. Ela disse que tinha as filhas do instituidor da pensão, que era muito amiga dela. Eu fui batendo lá no Montese. Botei a máquina, botei papel, botei carbono na malota do chevette e fui bater na casa. E lá, conversando, redigi um depoimento para as filhas, reconhecendo que ela não sei o quê, que Valquíria vivia com o pai dela, não sei o quê. Foi o primeiro documento. E assim foi montando aos poucos. Uhum. Foi a minha primeira ação. E o mais emocionante foi quando essa senhora foi receber o primeiro pagamento dela, Cleide, Cristiane e Gustavo, ela balançava assim o dinheiro na mão, né? Doutor Junho, eu vou fazer isso com o quê? Eu digo, é seu. Ah, mas eu nunca vi tanto dinheiro na minha mão, coitado. Aí eu ainda convivi com amizade com Valquíria, talvez uns 5, 6 anos. Foi a época que eu terminei, não sei o quê, papapá. Depois ela trabalhava, era secretária de um apartamento lá no nosso prédio.
Aí depois a família se mudou, ela foi com a família. Daí para frente, não. Mas, Crescêncio, é muito interessante você ter falado isso. Porque quem trabalha com direito previdenciário tem 2 prazeres muito importantes da vida. É ganhar dinheiro e ajudar quem precisa. Isso é tão satisfatório, embora você, na hora de resolver, de comunicar ao cliente que ele está aposentado, vai receber seus valores, porque a gente trabalha para pessoas tão vulneráveis, né? São pessoas de uma condição financeira muito difícil, pessoas idosas, né? Pessoas doentes, né? Então, realmente são pessoas que estão numa situação péssima, a maioria delas, né? Então, a gente consegue realmente recuperar o direito da pessoa, aquilo dá um prazer, né? A dignidade, a oportunidade de fazer um tratamento médico, a oportunidade de comprar uma casinha que a pessoa nunca teve, né? Eu acho que isso é uma bênção. É uma bênção, direito previdenciário é uma bênção. Quem puder fazer, faça com coração. Faça de verdade. Faça com todo amor, pensando mesmo assim que você está tratando de uma vida. Não é só um processo a mais, não é só aquele valor, aqui eu vou ganhar tanto. Não é. É uma vida. Né? São experiências, né, Crescente, que a gente já viveu na vida, que eu acho que enriquece tanta gente, que dá assim, uma satisfação profunda. Isso aí, Crescente, me lembra até na época, no auge dos processos de 201, que quando começaram a sair os processos, depois de muitos perrengues, de muitas dificuldades, de muitas alterações na lei, paga de um jeito, paga do outro, até chegar nos precatórios e tal, que quando saía um volume maior, né? Que quando se chegava nos interiores, tinha notícia, o comércio da cidade tinha notícia, o advogado veio pagar a cidade inteira, movimentava a cidade inteira, por quê? Porque levava o dinheiro e a economia da cidade girava, circulava, porque as pessoas recebiam dinheiro, aí elas iam comprar nos comércios, iam construir, levantar suas casinhas, retelhar a casa e tal. Então, aquilo ali movimentava... O advogado trouxe o dinheiro. Movimentava a economia da cidade. E, além de resgatar a cidadania, resgatar a autoestima da pessoa, resgatar o amor próprio daquelas pessoas, a dignidade daquelas pessoas, aquilo ali ficava ali dentro. Ficava lá dentro da cidade, aquilo ali trazia um benefício para a cidade toda. Né? E é um direito social. Né? Um direito social. A gente está aqui falando não só do direito previdenciário, mas desse direito da advocacia previdenciária. Quer dizer, o bem, não só que o direito previdenciário leva para as pessoas, mas o bem que a advocacia previdenciária leva para as pessoas, porque quem proporciona a realização desse direito, a concretização desse direito, é a advocacia previdenciária. Né? Perfeito. E aí, nesse momento, E só complementando, quando existia essa história, o advogado vem pagar, nós pagávamos em dinheiro. Era tudo em espécie. Era em espécie. Era um perigo que a gente corria. Eu cansei de ir para o interior, levando dinheiro dentro de uma caixa de leitinho. Cansei. 100 mil, 200 mil. Doidice, né? Doidice. Hoje em dia é impossível. Mas graças a Deus que hoje tem um Pix. Né? Ainda bem. E nessa questão, né, de como ter iniciado na advocacia, né, na advocacia previdenciária. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi falar em INSS. Eu trabalhava em outra área totalmente da indústria antes de começar a advogar. E eu trabalhei 14 anos na indústria. E nesse começo, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos que eu trabalhava na indústria, eu tive uma fratura no tornozelo e fiquei com o pé no gesso uns 3 meses. E aí a assistente social da empresa disse que eu ia entrar pelo INSS. Foi daí que eu fui me atentar do que era. E receber o auxílio-doença na época. Auxílio-doença. Então, até então, eu estava trabalhando ali já há uns 3 anos e eu nem me lembrava que tinha um desconto do INSS. Né? Muito menos que aquilo ali nem dá um tinha direito, ciência que né? aquilo ali era no seguro, justamente para me atender no momento de infortúnio. E o que muita gente não sabe até hoje. Até hoje. Isso você falou uma coisa muito importante, porque eu sempre achei e defendo que, pelo menos, noções de direito previdenciário era para ser dado nas escolas. Com certeza. Sabe? Não só direito previdenciário, mas de cidadania. E aí o direito previdenciário está incluído, né? Porque as pessoas não têm noção nenhuma. Verdade. As pessoas, pelo contrário, existe até uma coisa,
quem é empregado é obrigado a contribuir, mas quem não é, não vou pagar o INSS não, vou gastar dinheiro acho com que outra vai dar dinheiro coisa pro e tal. governo. Não sabe quantas pessoas, né, Crescence, nós vimos que passou uma vida produtiva muito bem, né, muito bem financeiramente e tudo, mas quando chega na velhice as coisas mudam. E aí eu mesma cheguei a aposentar advogado famoso para receber um salário mínimo. Né? Então, as pessoas não pensam nisso, mas se tivesse uma educação, esclarecimento, até da importância do INSS, né? Porque é uma entidade, né? É uma organização fundamental para o país. Fundamental. Com certeza. Fundamental. E tão atacada, né? E tão atacada. Diariamente. Diariamente. E em relação à advocacia, eu me lembro que eu estava no final da faculdade, a matéria previdenciária não é matéria obrigatória, na grande maioria das faculdades até hoje, e é apenas uma matéria optativa. Então, em regra, a maioria das pessoas não faz ali dentro da graduação. Assim Se faz, às vezes, só para tampar um buraquinho ali, porque precisa daqueles créditos, né? E aí, assim que eu terminei, lá em casa, o papai estava com um problema no ombro, com bursite. Eu já não morava mais com ele, já era casado. Mas eu me lembro muito bem que ele estava com um problema no ombro e ele não estava aposentado ainda e estava sem condições de trabalhar. E ele estava naquela situação dele receber o auxílio-doença, o INSS encerrar, ele tinha que dar entrada de novo e teve um momento que não deu mais de jeito nenhum. E ele me contou, rapaz, que ele saiu, né, de lá e foi indicado para ir num colega advogado e ele foi lá nesse advogado e deu certo. Ele recebeu o benefício de volta, disse que fez um acordo lá na época e tal. Inclusive, na época, eu tinha entrado na pós-graduação, escolhi fazer Direito do Trabalho e Previdenciário, foi aí onde eu tive mais contato com o Direito Previdenciário e é ali que virou uma chave para mim, quando eu tive a oportunidade de estudar Direito Previdenciário na pós-graduação. Então, uma situação de conviver na família com uma pessoa que passou pela dificuldade de ter o seu benefício cortado, de ter a única renda alimentar, né, ceifada ali naquele momento e ver a dificuldade que fica, né? Porque os familiares que tem que chegar para ajudar. E eu me lembro que eu chegava para poder ajudar com o papai porque faltava dentro de casa, porque a pessoa ficou sem. O trabalhador empregado, a única fonte de renda que ele tem é a do salário, em regra. Se ele não tem salário e não tem do seguro, do INSS, ele vai tirar de onde? E aí vem atrás de uma coisa, de outra, de alimento, de aluguel, e é aquela dificuldade grande. E foi ali que eu decidi atuar em matéria previdenciária e, logicamente, com isso, né, proporcionar justiça social para as pessoas e, logicamente, ser remunerado por isso. Então, eu tive essa conexão, né, com o direito previdenciário nesse momento, a partir de uma vivência da família. E, graças a Deus, hoje, eu sou muito grato, né, a Thalita, que veio aqui agora há pouco, ela lida diretamente, né, com os nossos clientes, ela faz psicologia, então ela tem uma sensibilidade muito grande para fazer o atendimento inicial do cliente, para poder atender o cliente que está aperreado literalmente, sem ter o que comer dentro de casa. E o cliente muitas vezes confia na gente, achando que vai ser para amanhã, para ontem. Né? E muitas vezes não é, logicamente, porque não depende do advogado. Né? Mas ela sente a emoção do que é receber um cliente desde o começo até o dia de acompanhar o cliente no banco para poder receber o dinheiro. Né? Ela sente essa emoção. E não se engane não, Gustavo. Essa história que você contou aí da falta de informação, hein, Cleide? Acontecia lá quando nós começamos e está acontecendo ainda hoje. Não se engane não. Logicamente que em menor escala. Mas aqui e acolá, onde eu continuo prestando serviço, me aparece gente que tinha direito a receber um benefício há 2, 3 anos atrás. Mas por que você não requereu? Eu não sabia, doutor. E eu queria, assim, me lembrei também, agora nós estamos falando de história, vivências, né? E a Cleide falando de que a importância da previdência, da consciência previdenciária das pessoas, né? Que de prevenção, né? Das pessoas passarem prevenção. Meu avô morando lá em Alcântaras, aqui no Ceará, de família simples, humilde, comerciante, porque lá todo mundo era comerciante. Quem não fosse comerciante, ou era comerciante ou não era nada. Agricultor. Ou era agricultor. A mercearia, né? Tinha a mercearia, a bodega. E meu avô morreu em 66. E ele pagava INPS lá em Alcântaras. Então, quando ele morreu, tinha 12 filhos. Já eram grandes, mas tinham uns 2 ou 3 pequenininhos. Mas a minha avó ficou amparada. Porque ela ficou recebendo a pensão do INPS. INPS na época. Então, assim, é uma consciência que hoje a informação chega em todo canto
Não precisa estar na cidade, você está na zona rural, você está... Em qualquer canto a informação chega, né? A informação chega. E há 60 anos atrás, né? Há 60 anos atrás quase, ele ter, mais de 60 anos, ter essa consciência de se prevenir. Ele morreu num acidente de carro, quer dizer, ele não morreu aposentado, ele não tinha um planejamento, eu vou me aposentar quando eu fizer 65 anos. Ele pensou nisso, que é o que eu digo sempre para meus clientes. Olha, a aposentadoria é a melhor coisa porque é o que a gente pode planejar. Mas tem os infortúnios, tem aquilo que a gente não pode planejar, que a gente não planeja, que é uma doença, uma morte, né? Então, e a gente precisa deixar amparadas as pessoas que dependem da gente, como seu pai, né? Que precisava sustentar a família e não podia por conta do trabalho que ele não estava podendo exercer. Então, essa consciência previdenciária, que como o Crescêncio disse, que antigamente não tinha, hoje, guardando as devidas proporções, mas hoje ainda não tem. Hoje a gente ainda atende pessoas que não pede uma pensão porque achava que podia perder a aposentadoria. Eu já tenho uma aposentadoria, se eu pedir a pensão da minha mulher ou do meu marido que morreu, eu vou perder a aposentadoria. É a pessoa que às vezes pede um benefício assistencial. Que é profissional liberal que não contribui. Não contribui. Não contribui. E nem tem a consciência que está devendo, né? Porque é obrigado a contribuir, né? Então, assim, é uma consciência previdenciária que antigamente a gente já conversou sobre isso, até na APREC, da gente fazer esse processo de conscientização nas escolas, e não só nas escolas, para gente grande também. Para gente grande também, que tem muitos profissionais que não contribuem para a Previdência. E aí, veja, né, o momento que a gente vive de ter aí a Previdência tão atacada e com o nome do Instituto, do INSS, jogado na UEM, a ponto de fazer mais ainda as pessoas desacreditarem. E aí a gente fala da situação, da conscientização para situações de infortúnio. Muita gente que entra em contato comigo, eu perco mais tempo explicando para a pessoa, tentando conscientizá-la da importância de se contribuir, de se tornar segurado, para ela poder ter ali um mínimo no momento dos infortúnios. Aí vem a situação da idade avançada, né? Que aí a gente tem os benefícios de aposentadoria. Sociais, né? Vem a situação da falta do segurado, que é a pessoa que, em regra, né, provê o sustento da família. Na falta dele, como é que ficam os dependentes? Isso. Tem a pensão por morte. Né? Nos infortúnios de situação incapacitante, a gente tem os benefícios por incapacidade temporária hoje. Então, é, de fato, muito importante a gente conscientizar as pessoas a contribuírem, não apenas objetivando o benefício ali imediato, mas sim contribuir para o todo, para que a nossa sociedade consiga estar amparada. Nesse instante, agora há pouco, uma tia minha entrou em contato comigo. Uma tia que eu fiz a pensão dela, porque ela tinha uma situação de união estável, por coincidência. E ela estava falando de uma situação de outra pessoa conhecida dela, que estava grávida, queria saber do salário de maternidade, mas ainda não contribuiu. Né? Hoje a gente está vivendo uma situação aí que né? A justiça está permitindo uma contribuição, ainda que seja né, bem anterior ao nascimento, que a pessoa tenha iniciado a pagar. Né? Mesmo com contribuição, a pessoa vai conseguir ter o salário de maternidade. Né? Até então, a gente tinha a discussão aí em relação à carência, né? Que era exigido as 10 contribuições da pessoa que não era segurada, não era empregada. Né? E aí a gente vê essa facilidade. E aí eu digo para as pessoas, não pague só uma não. Não pague só uma não, porque você vai receber esse benefício, mas já passa. E você vai ficar sem ser segurado. E aí vai vir uma outra situação na vida e você vai estar desamparado. Até mesmo um outro filho. Então eu digo, continue pagando. Entendeu? Então, inclusive, dentro do próprio planejamento, eu acho altamente importante a gente incentivar as pessoas a continuarem pagando para poder se manterem filiado, né? Para poder, assim, conseguir exercer o seu direito que, eventualmente, venha a ter de necessidade. Sim, com certeza. Né? Mas vamos lá. Vamos aqui falar de APREC agora. Vamos falar de APREC, muito bem. Vamos falar de APREC. APREC, Associação dos Advogados Previdenciaristas do Estado do Ceará. Na Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Ceará foi onde eu ouvi falar de APREC. E aí eu fiquei curioso de saber. Eu comecei a advogar em 2014, estamos aqui em 2025, na gestão. Eu já posso dizer que eu superei meus 10 anos da advocacia previdenciária. A parte mais difícil. Sobrevivi aos primeiros 10 anos. Se você continua, depois eu tenho uma amiga que ela disse, quando a gente começou a advogar, ela dizia assim, menina, advogados, é com 10 anos que ele se estabelece. Se ele passar 10 anos advogando, então pronto, aí ele consegue viver o resto. Dá para viver, então, né? Então pronto.
E aí eu tenho aqui esse momento e a honra de estar aqui, né, com duas pessoas que estiveram nesse momento, né, de fundação da PREC. Sim. Três? Nós Três três. pessoas, os Nós três estavam, nós né? Três estávamos. E outros demais, né, que eu gostaria Sim. que inclusive fossem nomeados aqui. Sim, várias outras pessoas. Feijão, Zé Afonso, doutor Nicásio Damo, Nicásio Damo, Pedro Moraes, Márcio Militão, Vicente Moreira, Ciro Barbosa. Ciro Barbosa. Ciro, uma pessoa maravilhosa. Show. Show de bola. Então, assim, eu acho importante que eu vou pedir aqui que meus amigos falem, assim, como foi que a PREC surgiu? Qual foi a necessidade que impulsionou para que a PREC surgisse? Me diga aí, Cleide, você. Eu vou dar o meu depoimento. Tu se lembra? Me lembro. Crescêncio, no Fórum da Justiça Federal, já em mais ou menos 93, 94, a gente já falava nisso. Porque a gente enfrentava tanto problema, né? A gente enfrentava dificuldades demais. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente queria trabalhar. Uhum. Né? E era cheio de empecilhos. A gente precisava cheio de brigar para problemas. trabalhar. Que empecilho que tinha? Apoio. Era apoio. Faltava apoio. Era assim. A gente encontrava, na verdade, muito preconceito, muita má vontade. Entendeu? E desrespeito. Inveja. Má vontade no judiciário, de andamento aos processos. Também, no judiciário, má vontade. Eu tô falando aqui em termos gerais, mas é claro que tinha exceções. Sempre tiveram pessoas que atenderam a gente super bem, maravilhosamente, juízes também. Né, mas a gente sentia uma certa dificuldade em atuar realmente por conta dessa má vontade geral que existia. Essa dificuldade é da advocacia, não é do direito previdenciário, é da advocacia previdenciária. Era da advocacia. Existia um certo preconceito, né? Tudo era difícil para a gente. Então, eu acho que nessa época a gente, puxa vida, a gente tem que se reunir, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque a gente tem a nossa OAB, né? Que sempre nos dá muito apoio, né, nas horas difíceis. Mas a gente enfrentava tanto problema, e aí quando a advocacia também começou a receber mais colegas trabalhando no ramo, né, porque no começo eram poucos, eram 6, 8, então quando começaram outros colegas a entrar, e aí as dificuldades começaram, porque o advogado não conseguia receber, o juiz não queria atender, né? Tinha assim uma série de problemas. Então, não era expedido alvará, né? Não era expedido alvará, exigências que não existiam na lei, né? Uma série de coisas. Então, dificuldades que eram impostas sem necessidade. Né? Então a gente começou a acompanhar colegas, né? Mesmo sem antes haver a PREC, né? A gente se juntava e ia falar com o juiz. Isso. Uma turma ia falar com o juiz, por que estava agindo assim, né? Então algumas situações dessas provocaram que uma união, para que todo mundo queria trabalhar direitinho, né? Assim, com certas regras também entre nós, para não haver excesso que prejudicasse os outros, né? E aí foi nesse sentimento que surgiu a necessidade, porque aí a gente já contava a PREC quando começou, né? Foi inaugurada no escritório da Cristiane, né? Uma reunião de instituição. Inclusive da associação, mas assim, a gestação da PREC aconteceu também numa dessas reuniões no escritório do Crescêncio. Por quê? Porque houve uma época que a gente precisava entrar com mandado de segurança para que as nossas procurações dos autos tivessem validade para a gente receber os valores dos nossos clientes quando os processos terminavam. Aí juntavam uma turma de advogados, peticionavam, né? Entrava a noite adentro. Noite adentro peticionando, ia para Recife para protocolar esses mandados de segurança para poder a gente advogar. Era o direito de advogar. O direito do cliente nós tínhamos lutado por anos, né? Por anos. Aí quando chegava no final, o processo terminou, o advogado terminou o seu papel lá no processo. Agora nós vamos entregar o resultado do processo para o nosso cliente. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Sua procuração não tem valor. Sua procuração não tem valor. Aí, até resolver, valia, né? Até resolver. Para trabalhar, valia. Né? Então, para levantar os valores. Não podia. Aí, Crescêncio, Cleide, Cristiane, Zé Afonso, Feijão, Pedro Moraes, muita gente peticionava.
Tava seu nome lá para peticionar, para ir para o tribunal, não era, Cleide? Era, mas era importante dizer o porquê que isso era tão importante para a gente. A maioria dos advogados tinha clientes no Ceará inteiro. No Ceará inteiro. Quando saía aquele mês ali, que saía, né, eram feitos os depósitos de lote que o INSS fazia, os acordos que a gente fazia, eu tinha clientes em Viçosa, outro em Aracati, outro lá no Sertão, em Aracuiaba. Então, não tinha como a gente controlar isso. A gente tinha que receber e repassar, porque senão a gente não recebia nossos honorários. Não tinha o Pix, não tinha destaque de honorários. Não tinha destaque de Depois, honorários. hoje já tem um destaque, você junta o contrato, né? Já é pago separadamente. O advogado Antigamente tinha não que receber por uma comodidade do cliente, até porque muitas vezes o cliente não tinha como se deslocar. Não tinha. A Não maioria tinha das banco vezes em todo não canto. tinha. Não tinha banco, tinha muito interior que não tinha banco. Tinha interior que não tinha agência bancária. Né? Então a gente se deslocava e ia até lá fazer o repasse dos valores. Mas especialmente porque a gente não podia receber nossos honorários, porque a gente ficava completamente sem condição, sem controle. Todas as varas federais eram aqui na capital. Só tinha aqui, existia o juizado especial. Não existia. Isso a gente tá falando da década de 90. 90, década de 2000, 90. comecinho de Sem juizado. Sem juizado. juizado. Não tinha juizado especial federal. Não. O juizado é um céu. É verdade. Né? Só existe- Então, assim, aí isso foi surgindo, essa necessidade. A gente precisava se reunir para fazer isso, para brigar por esse nosso direito de advogar, por nosso direito de nós podermos entregar o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho para o nosso cliente. Aí juntaram. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um... Aí a gente começou também a frequentar, a participar de congressos, né? Em São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aí a gente começou a conhecer alguns institutos, algumas associações de advogados previdenciaristas, o IAPE, né? Então a gente começou aí assim, vamos fazer o nosso. Nós não temos nada disso lá em Fortaleza. Isso foi em que ano? A fundação da PREC? Gente, era para eu ter até trazido uma pesca disso aí. Mas já foi no ano 2000, 2007? Não, né? década de 90. Não, olha, a gente... Não, a PREC não. Não. A PREC foi bem mais pra cá. mais pra cá, 2000 e pouco. Aí o que é que acontece? Assim, ó, aí a gente precisar de alguma ação, quem ia entrar com a ação? A PREC. Não era o Crescencio, não era a Cleide, não era a Cristiane, era a PREC. As ações que eram inerentes à nossa advocacia, que só quem sabia era o advogado previdenciarista, o advogado civilista, o advogado criminalista não sabia das nossas necessidades. Tanto que na OAB, a gente, não só na OAB, com outros colegas que não atuam nessa área, não entendiam. Não entendiam o métier, não entendiam o nosso... Né, a nossa vivência, o que é que a gente precisava para trabalhar, Não né? existia a comissão de previdência na OAB. Mas tão ativa, né? E talvez pelo fato de poucas pessoas advogaram na área previdenciária, quem estava eventualmente na gestão da nossa ordem, talvez não tinha nem a ideia das dificuldades, né? Não fazia nem Do advogado ideia. previdenciarista. É verdade, não fazia nem ideia. Che- Então, assim, a gente precisou se unir. Eu vivi Pra ter um momento, representatividade. Isso. elas sabem bem, eu vivi um momento na OAB que a gente fez uma situação lá, demos entrada num pedido e tal, e um belo dia o presidente da época me chamou. Aí disse, Crescencio, é aqui. Aí eu digo, presidente, é assim, sabe? Aí o que é que ele disse? Faça o seguinte, reúne aí teu grupo, decida o que tem que se fazer, o que vocês decidirem eu faço. Ele, não, mas nós precisamos do senhor. Eu não conheço nada disso. Você sabe quem foi? Não conheço nada disso. Então foi como a gente começou a tomar corpo a nível de OAB. Nós tivemos esse presidente que abriu os horizontes para a gente a nível de OAB. Já a PREC, nessa época, ela já vinha prestando o serviço dela, numa boa. Então, graças a Deus, a OAB que hoje você conhece, como diz Cristiane, é um céu. Mas lá atrás, em outras administrações, lá atrás, nós tivemos dificuldades O também. diálogo era bem mais restrito. Quase não tinha diálogo. Chegou Quase zero. Chegou uma época que não tinha nem diálogo, né, Cleide? Olha, vou te contar só um caso. Quando chegava, a gente já vou, né, vir mais para cá, de um tempo, quando os processos, porque a gente passou esses processos por diversos tipos de fases com relação aos pagamentos. Primeiro, os processos eram pagos, a gente ia no INSS, protocolava um pedido de acordo.
O INSS fazia o cálculo e depositava e o juiz liberava mediante alvará. 80%, né, Cleide? Tinha um desconto. Mediante alvará. Depois foi para pagamento direto. Depois foi que foi RPV. Aí tinha o pagamento Não, na ainda lei. ainda teve a época do cheque nominal. Sim, ainda tinha o cheque nominal. Nominal, cliente. Administrativo. Você, o advogado, tinha o direito apenas Para receber o para cheque. receber o cheque. Para depositar lá no banco, não. Não. Podia não. E não podia depositar na nossa conta, não. Cheque nominal ao Miguel dos Anzóis Pereira. Te lembra, Cleide? Eu lembro demais. Sim. Tu pegou essa época? Pegou também, Cristiano? Peguei sim. É como o Cristiano disse há pouco tempo, nossa procuração só valia até quando o momento de se falar em pagamento. Daí para frente, o advogado não tinha mais valor. Pois é, mas aí nós chegamos na época dos pagamentos dos RPVs e quando era pago os processos, o tribunal anunciava os primeiros, né? A gente tinha um volume muito grande de processos e a Caixa simplesmente, barrava. Entrou tantos advogados, fecha a agência Da Caixa da e Justiça. não atendia mais ninguém. É verdade. Era desse jeito. Era verdade. E era só uma agência, né? Só tinha uma agência que era da Justiça Federal no centro e obrigava os advogados a chegar às 5 horas da manhã para ficar na porta. Senhor. Da Na Justiça. porta, faça chuva, faça sol. Ficava lá, eu, Crescêncio, Henrique, Zé Afonso, lá na porta, 5 horas da manhã, esperando abrir. Uma hora era distribuída uma senha. Era. O advogado tinha que se submeter a isso. Sofria, né? Sofria. Rapaz, se submeter que a isso. complicação, viu? É. Eu imagino a Agora, dificuldade. foi um período que a gente teve que sofrer isso, é como eu disse há pouco tempo, de a gente se autoafirmar. De a gente brigar pelo espaço da gente. Aí a PREC surgiu para que a gente pudesse lutar contra essas coisas, esses absurdos. Contra esses E absurdos, teve né? um episódio, inclusive, eu não vou citar nome, mas que um juiz chegou e viu aquilo e mandou chamar os seguranças. O que é que os advogados estavam fazendo 5 horas da manhã lá na porta da justiça? Sim. Chamar segurança. Sim, Se lembra? me lembro. Pois é, achando que é um absurdo. Né? Realmente era um absurdo, mas não Mas- pela ótica do que ele estava pensando, né? E eu acho assim que o nosso trabalho aqui, a nossa oportunidade, a gente está quase chegando aqui a 1 hora, né, Já. de gravação, passa muito rápido, né? Eu acho que foi pouco. Eu acho que vai merecer a gente ter um outro momento. Vamos ter, com né? certeza. Mas eu acho que uma coisa que a gente não poderia deixar passar é em relação à questão da nossa ética para com os nossos clientes, para com a sociedade, né? Sim. E aí, a gente preservar o bom nome da advocacia é função de todos nós. E aí a gente sabe que em qualquer área pode ter uma pessoa ou outra que cometa eventualmente um desvio, mas a gente não pode aceitar uma generalização. Sim. Eu me lembro muito bem de uma época que teve aquela famosa matéria do Fantástico, né, que deturpou totalmente a imagem dos advogados, né, alguns que cometeram alguns tipos de erro ou não, alguns que estavam sendo investigados, e ali a advocacia foi colocada como culpada, né? Culpada. Não foi nem como acusado, não, somente, né? O princípio da presunção de inocência parece que ali não funcionou. E aí a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, né? Até porque, como a própria doutora Cleide falou, antigamente eram poucos. Depois que vai crescendo a área, a matéria previdenciária, né? Hoje a gente tem quase 50 mil inscrições, pouco mais que isso, né? Talvez nem todos ativos, né? Logicamente. Mas a quantidade de advogados previdenciários aumentou significativamente. E eventualmente um erro ou outro pode acontecer, né? Mas a gente tem sempre que prezar para manter o bom nome da advocacia. A advocacia que restabelece direitos, que garante direitos nos momentos de infortúnios da sociedade. Eu acho que isso é uma das mensagens que a gente tem que levar aqui e passar, né, para os nossos colegas advogados previdenciaristas que estão iniciando. Sobre isso, eu tenho 2 coisas a dizer. Primeiro, você tem que ter ética. Quando você fala em ética, você fala em ser sincero com o cliente, nada de promessas impossíveis. É impossível, promessa que não pode Porque ser cumprida. tem, infelizmente, colegas que pegam a questão, mesmo sabendo que não vai dar certo e cobra alguma coisa, né? Então, assim, Ou fala que já é causa-ganha. já é causa ganha, resolve em 2 meses, né? Aquela história. Então, você tem que ter ética realmente, até porque eu acho que a gente sempre só recebeu com o sucesso da ação. Ou seja, a gente não cobra nada adiantado, a gente só cobra se o cliente ganhar também. A gente só recebe. Então, a gente trabalha no risco.
Então, é fazer uma análise criteriosa da ação, né? Para que realmente você possa lutar pelo que você acredita e convencer a justiça, né? Mas, além disso, da ética propriamente, pela honestidade, eu acho que um dos fatores é o estudo. O conhecimento, né? né? O conhecimento. É você sempre procurar estudar, se aprofundar, não cansar jamais de estudar e ser muito detalhista, porque às vezes um detalhe em uma situação do processo é o que escapa. É o que faz o cliente ganhar. Né? Então, esse compromisso de analisar cada caso, eu sei que a gente pega muitos casos, são muito volumosos, mas a gente tem que procurar ver esses detalhes para poder ressaltar, né? E garantir o direito do cliente. Então, além do conhecimento, a ética com o cliente. E aí eu digo mais, eu quando comecei a advogar, eu morria de medo de passar vergonha, porque eu morria de medo de fazer alguma coisa errada. E eu sei que existe uma conversinha na justiça, aquele advogado fez isso, né? Aquela coisinha. Eu morria de medo. Aí eu estudo, e ainda hoje eu faço isso. Eu faço, refaço, releio, não sei quantas vezes, para poder... Agora tá bom, vou mandar. Então, eu acho que é um compromisso de fazer o serviço bem feito. Com certeza. Sempre revisar. Doutor Crescêncio. De prestar um bom serviço, né, Cleide? Exatamente. Primeiro conselho que meu pai, num mês e pouco eu convivi, eu advogado e meu pai vivo ainda. Ele disse, meu filho, quando apareceu um cliente na sua frente, primeira coisa que você tem que fazer é se convencer do direito dele. É isso que traduzindo, que é o que Cleide disse. Se convença que o seu cliente tem direito. Daí para frente tudo é mais fácil. Exatamente. Tudo é mais fácil. Se o senhor pudesse dar um recado... Um recado? Para uns colegas que estão iniciando agora na advocacia previdenciária. Eu faço as palavras de Cleide. Porque todas as dificuldades que a gente passou, eu acho que nós, modesta parte, nós somos vitoriosos, lá pela PREC, Cristiane. Nós somos vitoriosos, porque nós lutamos e graças a Deus estamos hoje aqui. Quando eu digo nós, é nós que estamos aqui, nós quatro, e mais a gama de colegas lá no mundo lá fora trabalhando, né? Então nós temos a obrigação de prestar um bom serviço, como o Cleide falou. Porque se um presta um mau serviço, seja ele qual for, e dentre eles também a não prestação de conta, ou a prestação de contas errada, ele não só se suja, ele suja toda a nossa classe. Então é isso que eu peço aos colegas, que não é que se puderem não, eu tenho a obrigação, né, Cleide? Com certeza. Nós temos a obrigação. Então isso não é só para com a gente não, para com nós mesmos não, é para com toda a classe. Com certeza. É o que eu peço. O resto vem em consequência. Papai dizia também, melhor maneira de você ganhar dinheiro, meu filho, é trabalhando. Logicamente, dinheiro honestamente, né? Porque existe várias formas de ganhar dinheiro desonesto. Né, Cleide? Trabalhando. Papai, eu quero ser vendedor de banana. Vá ser um vendedor de banana, mas um bom vendedor de banana. Trabalhando. Com certeza. Doutora Cristiane? Assim, redundância, né? Mas assim, realmente é estudar. Estudar, se convencer, para você se convencer do direito do seu cliente, você tem que conhecer o direito que você vai poder aplicar para aquela história, né? Para aquele fato que o seu cliente vai lhe apresentar. E se aperfeiçoar, tá todo o tempo como a lei está. É dinâmica, a lei é muito dinâmica, todo dia já está se falando de nova reforma da Previdência, nós tivemos um agora que a gente ainda está vivendo, né, sobre o funcionamento, a aplicação dela, ainda já está se falando de nova reforma da Previdência, então a gente tem que estar todo tempo antenado. Só abrindo um parênteses, Cristiane, que as últimas reformas foram verdadeiros crimes contra nós aposentados, nós pensionistas, nós segurados da Previdência. Eu sempre disse, e nós vamos sempre conversando lá na PREC, toda reforma não é para trazer benefício para o segurado. É só para tirar. E Gustavo, nessa última reforma, Gustavo esteve lá no escritório conversando sobre a reforma, né, apresentando os principais pontos, né, lá na PREC.
os principais pontos Foi em dessa 2019. reforma. Foi em 2019, 2019. exatamente. Já vamos aí quase 6 anos já. Quase 6 anos dessa reforma. Então, assim, E outra coisa que eu queria... Já que nós estamos falando de advocacia previdenciária, né? Hoje nós vivemos um céu não só com os juizados, mas o relacionamento dos envolvidos na vida, no direito previdenciário, todos os envolvidos, a advocacia, a justiça, o INSS. Hoje nós convivemos harmoniosamente, nós convivemos no mesmo ambiente. Todas as partes têm consciência que nós estamos ali por um bem comum, que é o do segurado. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Antes, o INSS, a gente vivia uma cabo de guerra, né? Com a justiça também. Com a justiça. Com a justiça. Hoje, se nós temos uma convivência harmoniosa, amistosa com a justiça, com o INSS, num sistema, num FIP, foi porque nós lutamos muito. Com certeza. Nós lutamos muito para que a gente pudesse conversar na mesma mesa, de igual para igual, como sempre devia ser, né? Então, o recado que eu queria dar era estudar, se aperfeiçoar e valorizar todas essas lutas que nós tivemos e estar sempre tentando melhorar essa convivência, o ambiente previdenciário, vamos dizer assim, o ambiente previdenciário, né? Então, todos os envolvidos na vida previdenciária, né? A justiça, a advocacia, porque sem a advocacia não vai ter justiça. Com certeza. Né? Sem a advocacia não vai ter justiça. Então, que a gente saiba valorizar todos esses membros, todos esses elementos que fazem parte. Que bom. Isso aí. Já estamos com 1 hora já de gravação. Olha só como passa rápido, né? A gente começa a falar aqui. E olha que nem deu tempo a gente falar aqui sobre outras coisas que a gente estava conversando aqui anteriormente. A gente vai puxando um assunto, outro. É verdade. Né? Então, é verdade. eu particularmente já estou aqui com a sensação de uma segunda dose. Com certeza. Né? Sendo necessária. E a gente tem um segundo episódio futuramente. A gente, com o tempo, Gustavo, vamos fazer uma sugestão. Vou falar em nome das duas também. Vamos amadurecendo. E aqui e acolá a gente pinça um assunto, Cleide. Pinça um assunto. E já vou me candidatar a um assunto. É a história de dizer que previdência é deficitária. Eu estava lembrando de falar isso, mas eu achei que não tinha mais tempo. A gente vai precisar do próximo episódio para poder conversar sobre isso. Nós nos convidamos, estamos à inteira disposição para em um tempo aí a gente falar sobre déficit ou não da Previdência. Porque sempre é o argumento para justificar as reformas. Né? Então, os nossos agradecimentos aqui à doutora Cristiane, estamos colocando em prática. Uma ideia... Se concretizou efetivamente, né, o nosso momento aqui. Muito obrigado, doutor Crescêncio. Muito obrigado, doutora Cleide, por compartilharem aqui esse momento maravilhoso. Eu fico realmente muito emocionado de poder estar aqui na mesa com vocês. Né? Pessoas que no início da minha advocacia eu via vocês de longe, né? Lá na OAB, né? Em algum momento ou outro a gente não tinha muita intimidade ainda, mas que com o tempo a gente vai se comunicando e vai tendo amigos em comum. E eu admiro muito, né? E sempre procuro observar e aprender com a experiência dos mais veteranos. Muito obrigado mesmo por esse momento. Tem um ditado que diz que os bons se unem. Junte-se aos bons e serás um deles, né? E é isso aí. Até breve. E esse foi o nosso primeiro episódio do nosso PodPrev Inominado. Gostou do nome? Gostei. Depois vamos dar nome à criança, né? Aí, é o podcast nominado. Tem o recurso nominado, né? PodPrev Nominado. E é isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, comente e sugira novos assuntos aqui pra gente. Isso. Serão muito bem-vindos. Muito obrigado, gente. Tchau, até a próxima.